Então vamos lá. O tema da nossa mensagem de hoje é a aliança de Deus com Abraão. Uma aliança, meus irmãos, ela nada mais é do que um compromisso inquebrável. Isso é o que é uma aliança, né? Nós temos o símbolo da aliança, né? Que é esse aqui. E aí nós temos, na verdade, dependendo da cultura, você tem vários símbolos, né? Acho que os escoceses usam um lenço, os judeus também usam um lenço, né? Eles enrolam na mão. Tem um negócio de quebrar um prato ou uma taça, os judeus fazem isso, né? Também. Então, tudo para simbolizar esse pacto que não deve ser quebrado. Mas esse tema da aliança ou do pacto, ele é um dos temas principais do Antigo Testamento. Quem estuda o Antigo Testamento busca sempre um tema que unifique todos os 39 livros que compõem o Antigo Testamento. E via de regra, os melhores comentadores, assim, teólogos do Antigo Testamento, eles quase que unanimidade, eles reconhecem que o tema aliança ou pacto é esse tema que unifica todo o Antigo Testamento. Eu, particularmente, obrigado, viu, Nina? Eu, particularmente, acho que eles estão certos. Acho que o pacto ou aliança é o tema que, assim, ele atravessa todos os 39 livros do Antigo Testamento. A palavra em hebraico, né, berit, significa aliança ou pacto. E o que é um pacto ou uma aliança, né? Dentro da teologia reformada e dentro da teologia que a gente estuda, o pacto ele é a aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado por Deus. Isso é o que é um pacto, né? Ou seja, é Deus administrando e tendo ali a marca do sangue como sendo a moeda, né? Ou seja, a forma como é garantido, assinado, pago o pacto quando ele é estabelecido, a aliança. O chamado, portanto, para seguir a Jesus, ele também evoca, ou seja, ele traz esses elementos também da aliança do Antigo Testamento, do pacto. Eu vou ficar de vez em quando falando aliança, o pacto, porque a palavra, né, no original, ela é a mesma palavra, que traduz tanto a palavra aliança ou pacto. Então, se você falar aliança ou pacto, é a mesma coisa do Antigo Testamento. E como nós vamos falar dessa aliança de Deus com Abraão, desse pacto de Deus com Abraão, nós estamos falando, e não existe capítulo melhor do que o capítulo 17 do livro de Gênesis. Inclusive, nossos irmãos presbiterianos usam esse capítulo como justificativa pela qual eles batizam as crianças, né? Nós batistas respeitamos a posição teológica dos nossos irmãos presbiterianos, mas não concordamos com ela. Né? Mas respeitamos a posição dos irmãos presbiterianos. Mas vamos ler Gênesis capítulo 17. É um texto bem importante, né? Para a teologia do Antigo Testamento. Gênesis capítulo 17, a partir do verso 1, diz assim, a palavra do Senhor na Nova Almeida atualizada, que é a versão que nós estamos usando aqui na nossa igreja. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo, de você farei surgir nações e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua
para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Verso 9. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino, nas suas gerações, devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais Sarai, porém de Sara, eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Verso 17. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com os seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus: quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez, vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz para você, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Naquele mesmo dia, Abraão tomou o seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa e todos os que ele tinha comprado com o seu dinheiro, todos os do sexo masculino que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia, e também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados de estrangeiros. Vamos orar? Senhor, nós te adoramos e te agradecemos pela porção da tua palavra que acabamos de ler. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a entender a profundidade da tua promessa, do teu pacto, da tua aliança com o teu povo, que perdura até nós. Que o Senhor nos ajude a sermos gratos e sempre lembrarmos, trazendo à memória que o Senhor é o mesmo Deus, fiel e verdadeiro, que estabeleceu uma aliança com o teu servo Abraão. E nós, como teu povo, usufruímos dessa aliança por meio de Cristo Jesus. Repreende o mal, acampa teus anjos ao nosso redor, me usa para abençoar a tua igreja,
tu seja fiel e claro para a glória do teu nome. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, irmãos, como nós já temos estudado, estamos aqui na segunda parte do livro de Gênesis, Gênesis capítulo 12 a 50, é quando nos é contada a história dos patriarcas do povo. No estudo passado, nós abordamos o tema aprendendo com as más decisões, a partir da história aqui de Sarai e Abrão, quando Sarai diz a Abrão, eu tenho aqui uma escrava, né? Deus está demorando demais para cumprir a promessa dele, né? Então pega aqui minha escrava e tem um filho com ela. E Abrão concordou, eles tiveram filho, e a consequência disso foi que isso trouxe divisão no lar, problema na família de Abrão. Sarai expulsou Agar, né, dali. Interessante que, como nós vimos, né, que nossas más decisões não mudam a vontade de Deus. Também falamos que, apesar de nossas más decisões, Deus nos ouve. Quando Agar é expulsa, ela foge para o deserto. Deus encontra ela no meio do deserto e conversa com ela, diz, não se preocupe, volte para sua senhora, se submeta a ela e vai dar tudo certo. E nós aprendemos também que, apesar de todas essas dificuldades, Deus ele escutou a oração de Sarai, né? E a oração de Agar, e Sarai recebeu ela em paz na sua casa. Então, apesar de nossas más decisões, meus irmãos, Deus ele continua sendo o mesmo. E esse capítulo 17 mostra uma continuidade naquilo que Abraão começou a ouvir a partir do capítulo 12, né, que é quando Deus começa a fazer a promessa a Abraão, né, quando ele sai lá da terra de Ur dos Caldeus, e você tem toda essa história sendo contada, e a gente já está aqui no capítulo 17, e essa promessa ainda não se cumpriu. Lembrando que Abraão saiu de Ur dos Caldeus com, aí por volta de 75 anos de idade. Então ele está aqui agora com 99 anos de idade. Então você ainda tem esse processo aí acontecendo na vida de Abraão. Só que hoje a gente vai estudar, né, essa aliança de Deus com Abraão, apresentada aqui no capítulo 17, como se fosse mais um pouquinho, Deus vai explicando mais um pouquinho para ele como é que essa aliança ela vai se desdobrando até o momento que vai nascer o filho dele aí, Ismael, né? Lá no capítulo 12, Deus manda ele sair da terra, né? E aí você tem todas as histórias ali de Ló e tudo mais. Depois capítulo 16, como a gente leu, né? Sarai tenta resolver o problema, né? Porque parece que ela não confiava em Deus, né? Então Deus, né? Ela duvidou de Deus aí, tentou resolver o problema. E aqui a gente tem Deus aparecendo e fazendo uma aliança com Abrão. Para nós estudarmos esse capítulo, a gente vai estudar a partir dessa pergunta aí, né? Quais são as características da aliança de Deus com Abraão? Essa aliança especificamente é considerada pelos teólogos reformados, né, que acreditam na teoria das alianças, né, a teoria dos pactos, né? Você tem ali, eles vão dizer que essa aliança aí é a terceira aliança, né? A primeira foi de Deus com Adão, a segunda foi de Deus com Noé e a terceira de Deus com Abraão, né? Eu concordo com eles com duas, né? A de Noé você vê bem direitinho que Deus fez uma aliança com Noé, com Abraão também. Agora com Adão fica meio difícil, né? Mas eles dizem que são três alianças. Eu acho que não. Acho que duas tudo bem, né? Essa daqui no caso seria a terceira. Mas a gente respeita nossos irmãos, né? Então, quais são as características dessa aliança de Deus com Abrão? A primeira característica que aparece para nós é a de que essa aliança ela tem a característica do chamado. Por que do chamado? Porque claramente Deus é quem se dirige a Abrão e chama ele para fazer parte dessa aliança. Então, lembra que eu falei para vocês do estudo retrasado, capítulo 15. Os sacrifícios, os pactos, né? Lembra da definição do que é uma aliança.
O que é uma aliança? É um pacto soberanamente administrado por meio do sangue, né? Então, você tem o envolvimento do sangue. Como é que o cabo assinava o contrato? Matava os animais, botava as duas metades, e quem propôs o acordo passava primeiro, e aquele que submetia ao acordo passava também depois. Capítulo 15 de Gênesis, só quem passa no meio das partes dos animais é quem? É Deus. Porque Deus está dizendo o quê? Eu que estou fazendo e eu estou garantindo. E aqui a mesma coisa. Verso 1 e 2, né? Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. É o Shaddai, né? A palavra hebraica aí para Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança, ou seja, um pacto entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Ou seja, Deus ele aparece aqui, é o que a gente é diferente do capítulo 15, né? Abraão sonhou, né? E aqui não, aqui ele apareceu mesmo. Deus apareceu a Abraão, a teofania, e ele aparece e ele exige de Abraão que ele ande, ou seja, que ele viva de acordo com os preceitos do Senhor, que ele viva em sua presença de forma perfeita, ou seja, que ele viva de forma fiel ao Senhor. Verso 1 e 2. Por que ele deveria viver na presença do Senhor fielmente? Porque ele iria fazer uma aliança com ele. Então Deus ele chama Abraão e dá a ele esse presente, esse pacto, onde Deus mesmo chama, estabelece e garante a aliança. Verso 3 a 4, você tem a descrição aí desse chamado na apresentação da aliança, né? Então, esse chamado à aliança de Deus, ele traz um caráter duplo. Deus promete duas coisas aí. Deus promete descendência e Deus promete terra para Abrão, né? Ou seja, Abrão, ele não tinha filhos, lembra lá, capítulo 12, que a gente já passou por ele, né? Capítulo 11, na verdade, é dito que Abrão casou com Sarai e ela era estéril. O texto faz questão de dizer. Ou seja, isso para alguém que é, naquele contexto do mundo antigo, alguém que é importante, que é rico, isso é o fim. Você não tem descendência. Ou seja, você vai morrer ali. Morreu, acabou. Você não tem continuidade. E aí Deus gosta dessas coisas impossíveis. Né? É muito legal isso da parte de Deus. Né? O que ninguém quer, é o que Deus diz. Não, eu gosto desse cabo aqui. Eu vou pegar ele aqui. E aí Deus vai lá e pega Abrão e Sarai. E aí Deus garante descendência e terra. Porque quando Deus manda Abrão sair da sua terra, capítulo 12, ele diz, ó, só vá para aquela região lá e você vai ser peregrino. Você vai andar na terra e pronto. E quem vai lhe sustentar e quem vai lhe garantir sou eu. Mas isso aqui, ó, ele tinha 75 anos, né? Agora ele está com 99, ainda está andando. Né? É engraçado que às vezes você vai ver as pessoas pregando sobre esse texto, só fala que Abraão recebeu bênção, Abraão era rico, era dono de várias terras. Nada disso. Ele só tinha um monte de ovelha, um monte de gado, era rico nesse sentido, mas ele não tinha terra nenhuma, ele era peregrino. Ele ficava andando de canto em canto e não tinha canto fixo. E Deus disse, ó, eu vou dar essa terra para os seus descendentes, não é para você não. Então só me obedeça e toca o barco, né? Ou, quer dizer, toca as ovelhas, né? O barco não, que ele estava no mar. Toca as ovelhas. E aí, por isso que essa promessa, verso 3 a 8, envolve tanto descendência como terra. Isso é muito interessante. Porque, entenda, irmãos, nós aqui, a gente sabe do final da história. Por que a gente sabe? Porque a gente tem a Bíblia. Abraão não sabia da história, não. Eu fico pensando o que estava passando na cabeça de Abraão. Acaba com 99 anos de idade, a esposa com 90. E aí Deus aparece e diz, ó, o cabo vive andando pelo mundo. E aí Deus diz, ó, vou dar terra. O cara, mas só anda no mundo, vai me dar terra. E eu vou lhe dar um filho, viu? Mas como assim, brother? Eu tenho 99 anos. De onde é que vai vir esse menino? Né? O cara com 99 anos. Eu tenho certeza que ele teve dúvida.
Eu tenho uma certa segurança de dizer isso, porque, por causa do que a gente vai ver aqui mais na frente. Eu não posso contar os spoilers, senão os irmãos não vão vir próximo aqui. Mas tem um negócio aqui que garante a gente que Abraão, né, ficou meio assim em dúvida com o que Deus falou. Porque, meus irmãos, é muito estranho. O cara não tem nem filho, nem terra. E Deus está prometendo o quê? Filho e terra. O cara vai ficar acha meio estranho, né? E aí, um dos elementos que a gente pode deduzir que Abraão duvidou é justamente o verso 15 aí, né? Verso 15 não, perdão. Verso 17. Quando o Senhor diz assim para Abrão, né? Então Abrão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com os seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Ele desconfiou, viu? E ele riu e falou isso consigo mesmo. Ou seja, Deus apareceu, estava prometendo, ele assim, ó. Não sabe de nada, acho que não vai rolar essa promessa aí não. E aí é quando Deus estabelece a sua promessa, a sua aliança, o seu pacto. Ou seja, mesmo rindo, duvidando, Deus chama Abrão a participar da sua aliança de forma exclusiva, no sentido do Senhor chamar ele soberanamente, ou seja, Deus está garantindo, e esse chamado ele é específico. Verso 15 a 22 é muito claro isso. O chamado é específico, porque se você prestar atenção nessa dúvida dele aqui, né? Porque Deus diz a ele que dele vai vir o descendente. Aí verso 15 a 16, Deus diz que é de Sara que vai vir o filho. Aí Abrão dá uma risada na cara de Deus, né? Escondido assim. Eu não sabe o que Deus, acho que não vai vir não. Eu tenho 100, eu tenho 99, a velhinha aqui tem 90, acho que não vai rolar não, né? Ele dá essa risada, isso aqui ele duvidou de Deus. E aí, você tem aqui, nessa passagem, que Abrão, novamente, né? Lembra, né? Quem foi que tentou resolver o problema, capítulo 16? Sarai, vou dar a minha escrava para você fazer um filho dela e ele seu descendente. E parece que Abrão acreditou mais em Sara do que em Deus. Por quê, pastor? Está aqui, ó. Olha o que diz aí o verso 18. Aí Abrão disse para Deus, né? O verso 17, ele diz sozinho consigo mesmo. Você entende isso? Quando Deus, o verso 17, ele diz assim, acho que Deus não está ligado na parada não, acho que não vai rolar aqui ter filho não. Aí o verso 18, ele diz assim, já sei, eu vou resolver o problema, igual Sarai quis resolver. Aí ele diz verso 18, então Abraão disse para Deus, quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. É muito legal isso aqui, né? É tipo assim, Abrão não teve coragem de dizer assim, Deus, eu sou velho, minha velhinha está aqui, a gente não vai conseguir fazer filho não, Deus. Aí o que Abrão faz? Fala consigo mesmo, pensando. E aí o que ele diz? Ele não tem nem coragem de dizer assim, Deus, olha, peraí, tem meu filho aqui, ó, Ismael, ele vai ser meu descendente. Ele tipo assim, sabe aquela pessoa que vai falar mal dos outros? E aí não tem coragem de falar mal dos outros na frente. Aí ele vai dar um arrudeio. Sabe, porque me disseram que... Já viu essas pessoas assim? Me disseram, né? Me disseram que irmão fulano estava feito... Aí foi o que Abraão fez aqui, verso 18. Deus, o senhor não acha... quem me dera se meu filho Ismael fosse tão abençoado. Mas aí Deus diz o quê? Deus diz, olha, verso 20, olha, preste atenção. É por isso que eu amo o Senhor, né? É muito paciente, né não? Deus é um Deus muito paciente, né? E aí, Deus ainda vai dar explicação a Abraão. Deus diz assim, olha, eu escutei o que você falou, tá? Eu quero o filho de Sara. Porque quem está dizendo sou eu. É ela que vai dar a luz. Mas não se preocupe com Ismael, não.
eu escutei o que você falou e eu vou cuidar do menino. Ele também vai ter uma descendência numerosa, dele vai descender príncipes, ele vai ser uma grande nação, mas eu não quero ele como herdeiro. Eu quero quem? Quem eu chamei. E foi quem? Abraão, Sara e o seu descendente direto. Isso nos ensina, meus irmãos, que essa aliança e esse pacto, ele é fundado no chamado soberano de Deus. Ou seja, não depende de nós, né? Não depende da gente. E depende do próprio Deus, porque esse chamado, esse pacto, ele é exclusivo. E ele, além de ser exclusivo, pelo fato de Deus chamar quem ele quer, esse pacto é um pacto de exclusividade na adoração. Versos 7 e 8, olha aí que interessante. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das gerações. Aliança perpétua para ser o quê? O que essa aliança envolve? Ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Aí verso 8, darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. O pacto, portanto, é um chamado à adoração exclusiva. Deus está dizendo que não quer dividir Abrão e a sua descendência com ninguém. Ele está dizendo o quê? Você é meu e ponto final. Você não vai ser de mais ninguém. Por isso que por isso que o Senhor Jesus e Paulo, quando fala do casamento, compara o quê? O relacionamento de Deus com a igreja, ele compara com o quê? Com casamento. É exclusivo. É exclusivo. O marido é da mulher, a mulher é do marido. É um pacto de exclusividade, né? E aí, quando você tem adultério, essa é uma das cláusulas para o divórcio, né? Segundo Mateus 18. Que é quando você tem a quebra dessa o quê? Dessa aliança de fidelidade. Então Deus exige o quê? Fidelidade na aliança. Olha, eu vou ser o seu Deus e você vai ser meu. E esse é o nosso pacto. Aqui é nós dois e acabou-se. Não tem para ninguém. Mas, não, mas Ismael. Não, Ismael, eu vou abençoar ele vai ser grande, vai ser... Mas eu não quero. Eu quero você. Ponto final. Isso aqui, inclusive, também é um motivo de guerras entre islâmicos e cristãos, né? Porque para o Islã, quem é o descendente? É Ismael, que é o primogênito, né? Considerado o pai dos árabes e tudo mais. Mas para Deus não. Deus está dizendo quem é que vai ser o descendente. É Abraão, é Sara e quem? Isaac. E não outro. O nosso chamado também, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos convoca, ele é também uma aliança de exclusividade que depende somente de Deus. Cristo é quem nos chamou das trevas à sua maravilhosa luz. Cristo é quem nos chamou desde a fundação do mundo. Cristo é quem nos chama a fé e o arrependimento. Cristo é quem, por meio da cruz, derramou seu sangue, firmando a aliança para que aqueles a quem ele chamar, esses vão vir, né? João 15,16, né? A ideia de que ele chamou aqueles a quem ele quis. Então, essa ideia, tanto do chamado, essa característica do pacto, ou da aliança de Deus com Abraão, ela permanece na igreja hoje. Por isso que você não pode ser crente e da Umbanda. Não pode. Você é exclusivo de Deus. Vou brincar com os irmãos aqui. Você não pode ser crente, né? E ter medo de espírito. Né? Tem um vulto na cozinha, o cara, meu Deus do céu. É uma alma. Né? Como é que é? Sai em nome de Jesus. Joga sal grosso, não. Né? O irmão no final do ano se veste de branco, né? Vai pra praia de branco. Aí você fica olhando assim, mas esses crentes são meio estranhos, não? Então, ou seja, os crentes pulando 7 ondas, né?
É muito legal. Acredita em signo. Qual é o seu signo? Cuidado, crente. Nós somos chamados para ser o quê? Exclusivos de Deus. Então, o chamado, a ideia do chamado ao pacto é o mesmo chamado à fé e ao arrependimento. E por que é o mesmo chamado? Porque envolve o quê? O chamado soberano da parte de Deus e o que mais? O que testifica o nosso chamado? O que garante a nossa salvação? Cristo ter morrido na cruz do Calvário e pago a nossa salvação com o quê? Com seu sangue, do mesmo jeito que era o pacto. A segunda característica dessa aliança que o texto nos mostra é a característica da mudança, né? Ou seja, o mesmo Deus que chamou Abrão a fazer parte da sua aliança é o mesmo que muda o nome dele. E não só muda o nome dele, como já dá o nome a Isaac, mesmo antes de Isaac ser concebido. Ou seja, a ultrassonografia de Deus é potente, meu amigo. Não é? É engraçado que quem aqui já fez, quem a esposa estava grávida, né? Que quando você vai fazer a ultrassonografia, o médico diz, olha, é 90% de chance de ser menino ou menina. O cara, ele vê lá e tal, só, olha, eu acho que é isso aqui. Eu não garanto, mas eu acho que é isso aqui. Deus não, né? Deus já disse, não. Vai ser o teu descendente, o nome dele vai ser Isaac. Deus já batizou, né? Não tem nem para onde correr mais para dizer, eu vou escolher Julius Clayton. Não, vai ser Isaac. Né? Já para não errar o nome do menino. Então, é engraçado que, por exemplo, Abrão, né, em hebraico, significa aquele que é honrado, antepassado famoso. É uma ideia que aponta para ele. Né? Ele vai ser famoso, honrado. E Deus muda o nome dele para Abraão, que significa o quê? Pai de uma multidão. Ou seja, a ênfase do nome sai do indivíduo e aponta para quem? Para mais gente. Isso aí já aponta para nós aqui. No sentido de que a descendência dele não se limitaria ao sangue dele. E ultrapassar as barreiras genéticas, digamos assim, né? E Sarai, né, que significa minha princesa, também algo para dentro, Deus muda o nome dela para Sara, que significa o quê? Princesa, ou seja, aquela que trará a descendência. Então é para fora também. O que isso significa, né? Significa que Deus, ele mudou não apenas o nome deles, mas mudou a própria história deles ao prometer que a sua descendência ultrapassaria a própria vida deles. Com certeza, aquela imagem do capítulo 15, que Deus manda, olha, Abraão, sai daí da tenda aí. Abraão saiu e disse, agora olha para cima, brother. Aí Abraão olhou, disse, agora conta as estrelas aí. Eu acho que Abraão deve ter dado uma risada, né? Aí, não, o senhor está brincando, né, senhor? Não, conta aí, cara. Senhor, não dá, né? Então pronto, essa será a sua descendência. Será muito numerosa. Por que Deus fez isso? Para mostrar para ele que a descendência dele ultrapassaria a própria vida do patriarca e da própria família dele, apontando assim o que os teólogos chamam de um caráter missionário nessa aliança de Deus com Abraão. Por quê? Porque essa aliança ela se estende até nós. Né? Romanos 4:11, Gálatas 3:7-9, Hebreus 11:8 vai dizer que nós somos essa descendência de Abraão pela fé. Então, meus irmãos, essa mudança do nome representaria ou representa não apenas a alteração só do nome dele, mas do propósito e da história da vida dele. Por isso que a mudança, assim como o chamado, é uma das características mais específicas da aliança de Deus com Abraão. Porque Deus, além de chamar quem ele quis, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, e dos 12 filhos de Jacó, ele escolhe um,
né, do qual vai vir o Messias, não escolhe Rubem, escolhe Judá, né? E aí você tem toda essa linhagem sendo traçada ao longo da história da redenção presente aqui em todo o Antigo Testamento, até chegar Jesus. Isso mostra que Deus chama pessoas que Ele quer para participar da sua aliança e muda a vida delas, porque a vida delas não será mais delas. A história dela não é mais a história dela, é a história de Deus, de como Deus vai redimir e salvar o seu povo. Nós somos essa história. Deus até hoje, com a nossa vida, Ele conta essa história de como Ele está salvando o povo. Né? Eu estou querendo trazer aqui um missionário, vou ver se eu consigo trazê-lo, né? Ele é muito ocupado. Ele é o representante aqui no estado da Jocum, né? Que é uma entidade missionária mundial, né? Aí daqui do estado, esse menino, esse rapaz, né? Daniel é um homem, né? Era um menino, mas eu chamei de menino porque você vê, né? Uma vez a gente tocando há milhões de anos atrás, eu tocando numa banda no Alecrim, um monte de doido pulando, e aí a gente tocando a música, aí um menino velho, cheio de espinha, mago velho, foi lá, procurou a gente, disse, eu quero aceitar esse Jesus. Ele disse, esse cara é doido, né? Aí mago velho, cheio de espinha, você não quer nada de Jesus. Aí não é que Jesus chamou esse espinhento magrelo mesmo? E aí pronto, rapaz, ele assim, mudou de vida mesmo, e caminhou. Hoje é missionário. Serve integralmente ao Senhor pregando o Evangelho. Ou seja, você não sabe aonde Deus quer conduzir você na sua história para contar a sua história? Não, para contar a história dele. De como ele está chamando pecadores ao arrependimento. A gente não tem noção do impacto que a gente está tendo, não porque a gente é bonito, porque nós somos influencers, né? Não, nada disso. É Deus quem é a maior influência, porque quem está contando a história é Ele. Então Ele chama e Ele muda a vida das pessoas, assim como mudou a vida de Abraão, assim como mudou a vida de Sara, e Ele continua mudando vidas assim, para contar a história dele, como Ele está redimindo, chamando, né, e mudando a vida das pessoas. Para quê? Para chegar perto dele. Porque como Deus nunca mudou de plano, né? Deus criou Adão e Eva para quê? Para estar lá com ele, para papiar, conversar com ele. Aí Adão e Eva foi que pisaram na jaca aí, né? Bagunçaram o coreto. Mas aí Deus fez o quê? Na bagunça dele, Deus já ajeitou. E Deus continua com o mesmo plano, né? Lá em Apocalipse, quando termina, qual é o plano de Deus? Deus estará conosco, habitando conosco eternamente. Né? Então, Deus continua com o seu projeto de mudança de vida para contar a sua história a partir da nossa história. Em último lugar, além do chamado, além da mudança, essa aliança ela tem como característica também o sinal. Que sinal é esse, pastor? O sinal é o que Deus estabelece a circuncisão dos homens a partir dos 8 dias de nascido. Para quê? Para marcar os que ele chamou e mudou, verso 9 a 14. Então Deus, além de estabelecer, além de chamar, além de mudar o nome e a história, Deus marca. E nessa marca, essa marca ela é um sinal que aponta aqueles a quem ele chamou e mudou. A gente estudando sabe que a circuncisão, inclusive eu estava assistindo uma médica, né, uma urologista hoje de tarde, ela falando sobre a circuncisão, né, que hoje, na verdade, é uma das cirurgias mais antigas do mundo, porque vários povos da antiguidade sempre fizeram a circuncisão. Algumas crianças precisam fazer circuncisão hoje, né? A circuncisão, segundo a urologista, tem um monte de benefício, né? Evita
infecção, evita um monte de doença, né? Eu ouvi a urologista falando hoje de tarde, mas essa prática ela é feita até hoje entre os judeus. Inclusive, até hoje os judeus circuncidam os meninos a partir do 8º dia. E aí só uma explicação, né? Os nossos irmãos presbiterianos, essa é uma das justificativas pelas quais eles batizam as crianças. Vou dizer o seguinte: a marca para a entrada no pacto, ou seja, na aliança de Deus, na antiguidade era o quê? A circuncisão. Era o 8º dia, a criança tinha que ser circuncidada, o menino. A nova aliança em Cristo, você substituiu a marca da circuncisão pelo quê? Pelo batismo. Por isso que eles batizam a criança. Para quê? Porque a marca significa que a criança é salva? Não. Mas é a marca que aquela criança está entrando no povo da aliança. Né? E aí você tem essa ideia presbiteriana. Eu acho bonitinho, né? Eu só acho que não é meio bíblico não, né? Uma forçaçãozinha de barra e tal. Mas respeito os irmãos, né? Não sei se os irmãos sabem, eu congreguei 3 anos na igreja presbiteriana, né? E eu nunca tive dificuldade não, com isso não, porque para mim é secundário, né? E aí o pessoal às vezes... E aí, pastor Dário, o que o senhor acha? O senhor é a favor ou contra? Eu digo, aqui na presbiteriana? Pastor, eu sou totalmente a favor. Eu não estou aqui na presbiteriana? Lógico, se eu estou na presbiteriana, eu sou a favor. Agora, o senhor concorda? Concordar é outra coisa. Entender e praticar, a gente está aqui na presbiteriana, não se sujeita, né? É tipo eu chegar na casa de Júlio e na casa de Júlio não tem rede na sala dele. E eu chegasse, não, tem que ter uma rede aqui. Por quê? Porque lá na minha casa tem rede. Então tem que ter uma rede na minha casa. Tem que ter uma rede na sua casa para me deitar. Não. Quando você vai na casa da pessoa, você se submete às regras daquela casa, né? Então, assim, eu não tenho dificuldade com isso, não. De entender e a forma da prática. Se eu concordo, aí é outra coisa. Né? Aí é outra parada. Mas tá ali, né? É uma questão secundária, não é uma questão principal. Mas eles usam essa passagem aqui para dizer que o batismo de criança é uma continuidade da circuncisão no sentido do pacto, né? E aí, verso 23 a 26, todos deveriam ter essa marca. E aí Abraão faz o quê? Circuncisão. E aí a médica que eu estava assistindo hoje de tarde, ela disse, olha, pode ser velho, adulto, dependendo, aí ela disse que tem um bocado de coisas que tem que ser avaliado para a pessoa fazer ou não a circuncisão, né? Mas não tem idades, qualquer pessoa pode fazer. Na hora eu disse, Deus o livre, né? Até me benzi, tá? Deus o livre fazer. É brincadeira, né? Então, essa marca, ela era um sinal distintivo que identificava o povo de Deus que fazia parte da aliança. O verso mais interessante é o verso 11 aí, que diz assim, vocês devem circuncidar a carne do prepúcio e isso servirá de sinal, isso servirá como sinal da aliança entre mim e vocês. Então tratava-se de uma identificação direta entre o participante da aliança e aquele que estabeleceu a aliança. Então Deus, ele permanece o mesmo Deus que quer nos marcar. E ele nos marcou. Não pela circuncisão, mas pelo sangue de Cristo que nos circuncidou o coração, né? Você tem passagens como Deuteronômio 36, Ezequiel 36, 26, que Deus diz assim, eu quero circuncidar o coração de vocês. Porque Deus já sabia que não adianta nada você circuncidar a carne externa, mas não circuncidar o coração. Porque muitas vezes o nosso coração ele continua sendo rebelde. Romanos 2, 28 e 29, Colossenses 2, 11, Efésios 1, 7 e 2, 13, falam que nós somos chamados a circuncidar o nosso próprio coração diante de Deus. Para que Ele nos marque com o seu sangue e com o seu espírito. Então, essa aliança de Abraão, ela tem como característica esse chamado exclusivo da parte de Deus, que é quem estabelece e garante a aliança, chamando aqueles a quem Ele quer.
essa aliança ela também traz como característica essa mudança de vida, essa mudança de história, essa mudança de nome, e ela traz também esse sinal como uma das características que marcaram o povo de Deus ao longo da história. Eu concluo aqui com algumas questões, né? Primeiro, Deus chama pessoalmente e individualmente para seguir e confiar nele. O chamado ele continua individual. Deus ele chama cada um de nós individualmente. Um dos maiores erros da igreja, ao longo da história da igreja, foi fazer conversão por lote. Como assim? Na história da igreja, quando um rei ele se convertia, então todo o reino já era crente. Ao longo da história da igreja foi isso. Né? E aí por isso você tem uma arruma de problema acontecendo na igreja. Porque conversão não é por lote. Conversão é individual e pessoalmente, porque é Deus quem chama o pecador. Assim como ele chamou Abraão, Sara, Isaac, Jacó, ele chama cada um de nós a fazer parte da sua aliança, do seu pacto. Deus em Cristo, meus irmãos, nos deu nova vida. Portanto, nós devemos mudar a cada dia para nos tornarmos mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Essa mudança de nome, de história que Deus fez quando estabeleceu o pacto com Abraão, continua conosco. Nós temos que mudar também de vida. Nós temos que contar uma nova história. Essa mudança a gente chama hoje de quê? Santificação, né? A cada dia eu tenho que mudar. Então, o crente Gabriela não existe. Vocês sabem qual é o crente Gabriela, né? Eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não, isso não é coisa de crente, não. Se você é crente, você é chamado a mudar todo dia. Todo dia nós temos que contar uma nova história, porque essa é a característica da aliança que Deus estabeleceu conosco. E em último lugar, que a luz e o bom perfume de Cristo em nós seja o sinal da nossa salvação para esse mundo perdido. A nossa vida tem que ser esse sinal. Lembra que os judeus, qual era o sinal? A circuncisão. Nós é o quê? O bom testemunho. Nós temos que dar bom testemunho. Para que esse mundo veja a marca de Cristo no nosso coração e na nossa vida. É assim que a gente vai proclamar o Evangelho da Graça. É assim que a gente vai mostrar para esse mundo o nosso pacto e a nossa aliança com o nosso Deus. Amém?